Salto para o Futuro está entrando no ar pela TV Escola. Gravador em punho, máquinas fotográficas e câmeras filmadoras a postos. É assim que muitas vezes os alunos se preparam para participar de atividades que envolvem entrevistas. Atividades que estimulam o aluno a buscar, questionar e organizar as informações. Mas quais atividades devem anteceder as entrevistas? Quais os desdobramentos possíveis para esse tipo de proposta? Este é o assunto que vamos discutir hoje no quarto programa da série Visitas, Passeios e Excursões. São nossos convidados para o debate a professora da Rede Estadual do Rio de Janeiro e também do CAC, o Centro de Atividades Comunitárias de São João de Meriti, Dinalva Serrati. O professor e pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Pedro Garcia. E o professor da Universidade Federal de Alagoas, Eduardo Calil. Professores direto dos estados do Pará e de Pernambuco também participam do nosso debate. E a sua participação, como sempre, é fundamental. Encantados com as histórias dos livros da coleção Bichos da África, alunos de uma escola em São João de Meriti, no estado do Rio de Janeiro, quiseram conhecer o autor das fábulas. O trabalho de literatura em sala de aula resultou em uma entrevista com o escritor Rogério Andrade Barbosa. Os alunos da escola do Centro de Atividades Comunitárias de São João de Meriti elaboraram várias perguntas para fazer ao escritor Rogério Andrade Barbosa. O autor das histórias, inspiradas na tradição oral africana, já estava esperando a turma, preparado para a entrevista. Que bom que vocês estão aqui. Eu sei que vocês têm muitas perguntas, né, para fazer, né? Vocês gostaram das histórias? Foram 6 livros. Eu escrevo as histórias, mas eu não faço os desenhos. Você escreve. Eu só escrevo as histórias. Os desenhos são feitos por outras pessoas. Você trabalhou como professor? Sim, trabalhei como professor muitos anos, dando aula para alunos da idade de vocês e mais velhos também. Quantos livros você já escreveu? Eu já escrevi 40 livros. Um bocado de livros, né? A entrevista prossegue e é registrada por um aluno que está gravando a conversa com o escritor. O menino Daniel não só grava, como também faz perguntas. E ele quer saber como é o processo de criação do autor. Pensa sozinho? Olha, quando eu escrevo um livro, eu faço igual você. Você gosta de pensar sozinho, não é? Eu também, quando escrevo um livro, eu também escrevo sozinho. Não tem ninguém perto de mim. Então eu penso sozinho, igual a você, quando eu estou fazendo uma história. As crianças querem saber ainda se Rogério gosta de ler e de contar histórias. O autor diz que sim, e quando revela que um de seus autores preferidos é Monteiro Lobato, os alunos logo se agitam. Ah, eu gostava muito do Monteiro Lobato. Vocês conhecem o Monteiro Lobato? Ah, a história do sítio do Pica-Pau Amarelo. Essa relação que o leitor cria com o autor através dos seus livros, ela é muito forte, né? E ainda mais quando você leu assim vários livros, acaba tendo quase uma intimidade, viu? Que era Rogério, né? Assim, quase que uma pessoa que estivesse no dia a dia deles, porque na verdade ele estava, porque nós líamos quase todos os dias. A satisfação é enorme, né? Eu acho que principalmente quando eu visito escolas e eu vou conversar com os leitores, eu acho que o mais importante é a gente quebrar esse gelo, né? Essa distância, né? Que há entre o autor e o leitor, né? Que muitas vezes crianças da idade deles, eles pensam até que os autores são pessoas mortas, né? Que na verdade não existem, né? E isso é muito bom, quebrar essa coisa toda, até para eles verem que um autor é uma pessoa de carne e osso, né? Pois é, Eduardo, como é que pode se orientar bem uma entrevista, da forma que ela se organiza, qual o seu real objetivo, como é que isso acontece? Bom, é interessante o programa, né, esse vídeo que nós vimos, porque mostra uma parte do processo da entrevista que tem, na verdade, toda uma preparação. Né? E essa preparação, eu acho que ela é fundamental para que a entrevista flua e corra bem.
né? Vocês viram, nós pudemos ver no vídeo, que os meninos tinham lido vários textos do Rogério, ouvido várias histórias que ele tinha escrito, né? E a preparação dessa visita ou dessa conversa com o Rogério tem que ser feita antes, com certeza, para que as crianças, os alunos, possam explorar bastante esse momento de saída da escola, de visita, de entrevista com o Rogério. Essa preparação, ela depende também do objetivo da entrevista. Então, a gente chegar e conversar com o escritor Rogério, né, perguntando sobre os livros, sobre como é o processo de escrita dele, como vêm as ideias para escrever os livros que ele leu, quando foi que ele escreveu ou como ele se tornou escritor. Isso tudo acontece previamente em sala de aula, antes é importante que a entrevista se realize. Exato, é importante que isso aconteça previamente em sala de aula. E também é importante que o professor pense qual o melhor momento da entrevista. Então, por exemplo, se eu for fazer uma entrevista com um escritor, ou com um historiador, ou com um biólogo, logo no início de um trabalho, eu posso perder um pouquinho, né, das possibilidades de questões para levar para o entrevistado, né? Porque eu conheço pouco o assunto, ou porque eu conheço pouco a obra dele, né? Então isso seria importante de que aconteça talvez no meio de um projeto, ou no meio de um trabalho que está sendo sistematicamente desenvolvido com os alunos, onde o professor pare e fale, bom, agora nós vamos preparar a nossa entrevista. O que a gente vai perguntar? Quem ele é? Né? O que ele faz? O que ele está produzindo? O que ele sabe sobre o assunto que a gente está estudando? Isso também tem a ver com o fato de que eu estou entrevistando um escritor, é uma coisa, quero dizer, um tipo de pergunta vai ser feita. Eu estou entrevistando um biólogo para desenvolver um trabalho sobre, sei lá, sobre abelhas, como elas vivem, o que elas fazem. Aí o tipo de pergunta que eu vou montar na preparação vai ser diferente em relação ao escritor, né? Porque ele vai ter um outro tipo de conhecimento. Ou seja, essa preparação, de acordo com o tema, ela é extremamente importante. De acordo com o tema, para que se alcance o objetivo da entrevista. Exatamente. Ok. Pedro, a gente pode ver ali no vídeo, assistir, que as crianças estavam muito entusiasmadas, né? Na sua concepção, qual é o significado de ler uma obra e poder chegar pertinho do autor e entrevistá-lo? O que eu acho que é importante nessa relação, né, do leitor com o autor é que, num certo sentido, a presença do autor possibilita um prolongamento em relação ao próprio texto, né? Porque o leitor tem uma série de curiosidades que ele não pode desvendar sem a presença do autor. E eu fico até pensando, bom, se eu pudesse um dia entrevistar o Machado de Assis, perguntar como é que ele criou a Capitu, isso seria muito interessante, né? E eu tenho a impressão também que as crianças, no momento em que elas leram, né, as obras do Rogério e encontraram, né, o Rogério ao vivo, porque o próprio Rogério coloca essa, né, a perspectiva de que as crianças, muitas vezes, não só as crianças, mas enfim, principalmente as crianças, imaginam que os autores são, por serem autores, mortos, né? Então essa ideia também de que o texto é um texto mágico, né, e o autor, num certo sentido, também um sujeito, né, inexistente, no sentido de que ele é de carne e osso, né? Isso, essa relação direta possibilita, né, que as pessoas tenham, né, esse contato e possam também pensar que elas poderiam talvez escrever, né? Porque elas também, quer dizer, criam histórias, né? E essa curiosidade da criança mesmo em torno do processo de criação, né? Quando o Rogério diz, bom, eu crio sozinho, né? Então eu tenho a impressão que isso é uma resposta também para aquela pessoa, para aquela criança que eventualmente tem uma fantasia, né? de criar alguma coisa, né? Assim, não, eu sou capaz porque se ele pôde eu posso também. Exatamente. Né? E essa ideia também do texto, né? O texto, porque essa ideia do texto como um texto morto é uma ideia antiga, né? Desde o Fedro de Platão, por exemplo, há uma discussão do Sócrates, né, em relação à questão da escrita, dizendo que a escrita, né, ela foi inventada em detrimento da memória, né? E que a escrita não responde às questões. Num certo sentido, a presença do autor elimina, né, parcialmente esse problema. É claro que o autor, muitas vezes, nem sabe responder às questões que lhe são postas, né? Mas é interessante, né, que o autor se coloque, e as crianças têm, quer dizer, em relação às histórias, um imaginário também, né? Com certeza. Se tem uma história, por exemplo, sei lá, uma história de animais, ele vai perguntar, mas você conheceu esse animal, em que situação, e coisas do gênero, né?
Então, e isso me parece assim da maior importância, né, no sentido mesmo de estimular a leitura, né, e de estimular também o imaginário dessas crianças. Com certeza. De novo, e quais são as estratégias que o professor usa para lidar com as entrevistas, né? Assim, aquela coisa de preparar os alunos, chegar ali, de manter todo mundo comportado, o que acontece antes, durante, depois, como é que acontece isso? O trabalho com as crianças é sempre muito surpreendente, não só por conta do trabalho de entrevista acontecer fora do espaço escolar, como também pela novidade de você estar em contato com o autor, que você lê os textos, que você conhece os livros. Então, existe uma gama de situações que podem surgir durante essa atividade. A euforia das crianças de sair do seu espaço de sala de aula e ir para um outro espaço, o contato direto com essa pessoa que antes era um estranho conhecido, né? Estranho porque ainda não conhecia pessoalmente, mas conhecido através dos seus textos, da sua Por exemplo, a própria professora relata ali que acaba sendo uma pessoa muito íntima, né, por tantos textos que são lidos anteriormente. Então a professora tem que ter preocupação com esses aspectos também. Eu acho que uma das estratégias que mais colaboram para o desenvolvimento do trabalho é a professora tentar antecipar algumas situações que podem acontecer. Uma delas é fazer com que o aluno vivencie no próprio espaço de sala de aula o trabalho com as entrevistas, que ele se coloque no papel de entrevistado, de entrevistador, que ele leia. Tipo, faça um ensaio em sala de aula, isso, por exemplo. Mais que isso. Eu acho que não só ensaiar para a entrevista que vai ser feita, mas ter contato com esse tipo de texto num trabalho usual de sala de aula. Através de temas que sejam de interesse deles, ele pode estar lendo, pode estar respondendo, participando de uma entrevista mesmo, no espaço de sala. Bem, nós vamos ao estado de Pernambuco agora conversar com a professora Inade Souza. Olá, professora, pode falar. Bom, sempre é muito importante sair da escola. Todas as vezes, praticamente, que nós aqui do Aplicação saímos com os nossos alunos, nós sempre nos surpreendemos, porque aqueles alunos, até os mais bagunceiros, são os que mais nos dão prazer quando a gente sai. Eu me lembro uma vez, nós fizemos uma carta, porque sabe, a gente aqui em Recife nem sempre pode estar em contato direto com os autores. E nossos alunos fizeram uma carta para o Pedro Bandeira. E ele foi extremamente atencioso, ele respondeu a cada aluno individualmente. Isso foi um achado. Quando o envelope chegou na escola, com todas aquelas cartas mandadas pelo escritor, que não era morto, estava vivo, e respondia a eles, foi realmente assim um dia inesquecível para a gente como professor de português. Foi realmente muito bom. Pois é, o comentário da professora Iná, obrigada pelo comentário. Eduardo, o que você acha disso? Tem uma coisa que ela cita ali, que tem até no texto, essa coisa das crianças que são muito barulhentas e bagunceiras, quando elas têm a oportunidade de estar um pouquinho fora da escola, elas ficam mais entretidas, né, dentro daquela situação e acabam absorvendo melhor, né, essa questão da aprendizagem. Queria que você falasse um pouco sobre isso também. É bem interessante, porque essa atividade que a professora relatou, né? Ená é o nome dela? Iná, exatamente. Isso. Mostra um pouco como uma atividade pode ser significativa e envolver os alunos, mesmo aqueles alunos que na sala de aula talvez fiquem um pouco mais agitados, dispersos, né? Um pouco mais dispersos. Mas porque eu acho que a mudança de espaço é uma mudança interessante para os alunos, onde ele vai ter todos os colegas da sala num outro espaço, voltados para um objetivo comum, que é entrevistar alguém, que é construir uma interação, né, com alguém que ele não conhece pessoalmente, né, pode conhecer através dos livros, através de outras formas, mas não pessoalmente. E que isto está inserido dentro de um trabalho que a sala toda está fazendo, né? Dentro de um projeto, dentro de um estudo que a sala está fazendo, o que vai dar bastante relevância e bastante significação para o trabalho de sala, né? Para a pesquisa que eles estão desenvolvendo. Ela também disse da carta, que eu acho que é interessante, essa interação, essa interlocução com o escritor, já que ele não mora em Recife, né? De você enviar uma carta comentando a obra, tendo dúvidas, tendo questões, né? Que acho que é um gênero de texto bem interessante e que pode ser uma situação real de produção,
né? Já que não é possível você se deslocar até a cidade em que o escritor mora. Tá certo. Bem, a primeira participação por telefone do Salto de hoje é a da Maria Liz do Tocantins, que, aliás, tem participado sempre com a gente aqui dessa série. Pode fazer sua pergunta. Tocantins. Quais os critérios básicos que devem ser utilizados para orientar os alunos a fazer uma boa entrevista? E de que forma a mesma contribui para o ensino-aprendizagem? Obrigada e boa noite. Maria Liz, muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Pedro, como você responderia a ela? Olha, eu acho que essa relação direta, né, do leitor com o escritor é uma relação importante porque ela estimula muito, né, a questão do raciocínio, porque existe uma interlocução, né, entre um e outro, quando um, né, responde e pergunta. Normalmente o espaço escolar é um espaço muito restrito, no sentido de que é como se o conhecimento escolar ficasse entre quatro paredes, né, como se o aluno estudasse para a escola. E essa relação justamente de possibilidade de sair da escola, porque essa entrevista inclusive foi feita no ProLer, né? Com um escritor, quer dizer, eu acho que ela é valiosa nesse sentido, né? De que o conhecimento, né? Porque em geral se fala essa dicotomia, né? O Noel Rosa, né? O samba não se aprende na escola, a escola da vida, esse tipo de coisa, porque é como essa dicotomia, esse distanciamento, né? Entre o saber da escola, né, e o saber que é fora da escola. E nesse sentido, quando a escola sai dos seus muros, né, atravessa os seus muros e interage, ela, quer dizer, esse saber também retorna para o interior da instituição escola, alimenta, né, a escola, oxigeniza, né, quer dizer, dá oxigênio à escola, né. Então, isso me parece fundamental e importante, né. Ok, nós vamos agora ao estado do Pará conversar com a professora Leia. Olá, professora, pode falar. Boa noite. Eu gostaria de comentar a respeito da importância da entrevista para todos os tipos de alunos. Nós sabemos que a entrevista ela é uma atividade estimulante. Todas aquelas atividades em que você tira aquela rotina de sala de aula, ela é interessante para o aluno. A colega de Pernambuco falou daqueles alunos que falam mais excêntricos, e eu gostaria de comentar também que a entrevista ela possibilita o exercício daqueles alunos mais tímidos, que com isso superam dificuldades e conseguem também exercitar sua capacidade de falar, de ouvir, de participar. Obrigada, professora Leia. Ginaldo, você acha que realmente acontece isso? Os mais tímidos também se liberam mais numa situação como essa? Com certeza, eu acho que é uma oportunidade valiosíssima para os alunos estarem desenvolvendo essa competência comunicativa que é natural. Ela acontece quase que naturalmente no espaço de sala de aula e no espaço social deles. Eu estou aqui lembrando de uma situação com os meus alunos mais adolescentes, de um caderno, que eu não sei se alguém aqui já respondeu, é um caderno com perguntas que circula entre eles. E os alunos vão respondendo, um elabora o caderno, e eles vão respondendo um a um, e vão lendo as respostas dos outros. Aí me perguntam, qual a finalidade, como é que surgiu esse primeiro caderno? Essa necessidade, essa curiosidade de conhecer um pouco mais do outro. E a atividade de entrevista possibilita isso sim. O desenvolvimento dessa competência do parar para organizar as perguntas, aprender a ouvir o outro, buscar conhecimentos na fala do outro. Eu acho que isso é fundamental para o trabalho com os alunos. Bem, a participação agora é da Lilian, do Rio de Janeiro. Olá, Lilian, pode fazer a sua pergunta. Sou cursista do Teleposto de Maricá. Observa-se no trabalho com entrevista que os alunos entrevistadores e os entrevistados, talvez por sentirem dificuldade com o uso da língua portuguesa, trazem respostas lacônicas como sim, não, o que acaba não acrescentando dados ao trabalho. Como seria o trabalho para preparar os alunos entrevistadores? Boa noite e obrigado. Lilian, muito obrigada pela sua participação. Eduardo. Lilian, é interessante porque eu vivi uma situação um pouco parecida com o que ela está colocando, que no início nós estávamos fazendo um trabalho lá em Maceió de entrevista, né, com algumas pessoas da cidade, e a forma de fazer a pergunta fazia com que a resposta acabasse sendo um pouco sim e não, né? Os alunos levaram isso para a sala de aula e foi discutido junto com os alunos como que você poderia mudar a pergunta para que o entrevistado não ficasse respondendo sim ou não,
né? Aí, perguntas, por exemplo, assim, você gosta de ler? Leva a uma resposta sim e não. Agora, se você perguntar, quais os livros que você está lendo? Comente um pouco sobre como o último livro que você está lendo. Isso faz com que a resposta do entrevistado seja um pouco diferente, né? E também acho que vale a pena ficar um pouco atento ao modo como você escuta o que o entrevistado está respondendo, né? Uma coisa é você seguir o roteiro que está ali no papel, com as perguntas todas amarradinhas, né? Outra coisa é você usar aquele roteiro como base, mas a partir do que a pessoa que está sendo entrevistada vai respondendo, você vai abrindo e vai puxando outras coisas, né? Que é aquela coisa um pouco imprevisível de uma entrevista. Você sabe mais ou menos o roteiro, mas você não sabe exatamente o que o outro vai dizer. Então tem uma escuta. E a partir até do que ele diz, as coisas podem mudar no seu rumo, né? E perguntas que você tinha pensado em fazer, você não faz. E perguntas que você sequer tinha imaginado, você faz a partir do que o entrevistado diz. Ok, a participação agora é do Tocantins e quem fala com a gente é a Geni. Pode fazer a sua pergunta. Sou coordenadora do teleposto do Centro de Ensino Médio Santa Terezinha, Miracema, Tocantins. Gostaria que vocês dessem sugestões e respondessem uma pergunta. Uma pesquisa para despertar uma turma com a faixa etária entre 8 e 12 anos, que estão desestimulados, e os discentes não sabem porque têm que estudarem. O primeiro passo seria a professora convidar profissionais de diversas áreas a comparecer à escola dia e hora determinada, para que os mesmos sejam entrevistados pelos alunos sobre sua trajetória de estudantes e como sentem-se na profissão que exercem. Boa noite e obrigada. Geni, muito obrigada pela participação. Pois é, Pedro, como lidar com essa situação complicada de falta de entusiasmo dos alunos, enfim? Eu acho que isso está muito ligado à questão da autoestima, né? E uma das coisas que eu faço, que eu trabalho também com adultos, né, analfabetos, no processo de alfabetização, e eles chegam em sala de aula, muitas vezes, né, com uma autoestima baixa, e eles nem mesmo conseguem encarar de frente o professor, tem dificuldade em enunciar o seu nome, a sua profissão. E às vezes essas profissões são profissões socialmente desqualificadas, né? Então tudo isso cria uma inibição, né? Em relação, principalmente no contexto escolar. E uma das, digamos, técnicas que eu utilizo, um processo, uma dinâmica que eu utilizo é o nome, a enunciação do nome, né? Então as pessoas dizem, eu me chamo João, Maria, José, e elas vão dizer a razão, né, pela qual elas se chamam como se chamam, né, qual é a origem do seu próprio nome, e começam a contar a sua própria história. Então esse procedimento é muito interessante, porque é um motor para que as pessoas se julguem capazes de contar a sua própria história, se contextualizar, né, num universo do qual elas têm um pertencimento muito problemático, né. Edinaldo, eu sei que você queria complementar, mas é porque antes disso a gente precisa dar mais um pulinho lá no estado do Pará para conversar mais um pouquinho com a professora Leia. Pode falar. Eu gostaria de destacar a questão de que a entrevista, ela também é aquela atividade que fortalece as relações humanas, na medida em que ela não necessariamente não necessariamente seja preciso ser uma pessoa famosa a ser entrevistada, mas que qualquer pessoa comum, qualquer pessoa do dia a dia da criança pode ser entrevistada, e tem ao outro lado, em que a criança pode passar de entrevistador para ser entrevistado. E isso é muito bom, é uma atividade que deve ser realmente constante na sala de aula, como um exercício, para que, a partir da sala de aula, a entrevista realmente possa ser de qualidade. Obrigada mais uma vez, professora Leia. Pois é, Edinaldo, você queria se reportar à questão anterior e, de repente, fazer algum comentário? Sim, eu acho que uma das formas de tornar as atividades mais atrativas para os alunos é torná-la significativa, é dar um objetivo real ao que se está fazendo. Às vezes, quando nós elaboramos um trabalho com os alunos, ele é discutido com o grupo, se determina o que se vai fazer, se tem uma finalidade pré-determinada, mas o que ocorre? Por conta dos objetivos didáticos que surgem por conta dos desdobramentos naturais da atividade do trabalho proposto, o objetivo real acaba perdendo significado. Se acaba perdendo significado, se torna menos atrativo para o aluno.
E aí, com certeza, né, cria um desestímulo em relação ao que está sendo feito. É tudo, né? É significado, objetivo determinado, real. Tá certo. Bem, no próximo bloco vamos acompanhar o encontro de alunos de uma escola estadual da Baixada Fluminense com a filha de João Cândido, o líder da revolta da Chibata. Até já. João Cândido, o líder da revolta da Chibata, serviu de inspiração para um estudo de alunos da 8ª série de uma escola estadual em São João de Meriti, no estado do Rio de Janeiro. Eles foram até a casa da filha do marinheiro, conhecido como o Almirante Negro, e entrevistaram Dona Zelândia Cândido de Andrade. A experiência foi importante dentro de um trabalho que tem por objetivo conhecer a história através da memória de pessoas que participaram direta ou indiretamente dos fatos. A rebelião de marinheiros contra os castigos físicos aplicados na Marinha no início do século XX revelou para a história do Brasil um personagem chamado João Cândido Felisberto. Esse era o nome de batismo do líder da revolta da Chibata, ocorrida em 1910. Nascido no Rio Grande do Sul, João Cândido, depois de expulso da Marinha, se instalou definitivamente no município de São João de Meriti, no estado do Rio de Janeiro. A vida do Almirante Negro, como ficou conhecido o marinheiro revolucionário, serviu de pano de fundo para um estudo de alunos da 8ª série do ensino fundamental. Os estudantes pesquisam a vida de personalidades que viveram e vivem na Baixada Fluminense. Precisa ser substituída essa imagem, né, preconceituosa, que a Baixada não tem valor, que não existem pessoas importantes, que não existem lugares de memória, né? E foi levantando fatos da memória da Baixada Fluminense que os alunos descobriram que parte da história mora bem ao lado. Muitos ficaram surpresos em saber que próximo à escola onde eles estudam, reside uma descendente de um líder de um movimento tão importante da história do Brasil. Eu jamais poderia imaginar que um dia eu poderia ver pessoalmente uma pessoa que fez parte, né? O seu pai, João Cândido, fez parte dessa história. A filha de João Cândido mora em São João de Meriti e guarda na memória muitas lembranças do pai revolucionário. A Marinha reconhece João Cândido como marinheiro? Reconhecer, tem sido obrigados a reconhecer, né? Mas pela vontade dos diversos ministros, quando se houve depois da revolta, né? Eles não reconheceriam João Cândido, participante da Marinha. Mas o escritor Edmar Morel, ele forçou, vamos dizer que ele forçou a Marinha de Guerra, né, a reconhecer João Cândido como um participante da Marinha. Ele nunca se arrependeu do que fez. Nunca se arrependeu, eu nunca ouvi mudar na boca do meu pai uma palavra de arrependimento. Também nenhuma palavra de revolta ele não tinha, né? Porque ele fez aquilo para limpar uma entidade que ele amava a Marinha demais. Ele não falava muito sobre a revolta conosco, não, né? Mas ele contava coisas mais assim do estado dele, do Rio Grande do Sul, né? Porque eu acho que ele às vezes tinha saudade lá das Pagos, né? Então, alguma coisa do folclore do Rio Grande do Sul, nós ficamos conhecendo a história, né? Do Neguinho do Pastoreio, do vento, algumas coisas ficamos conhecendo, né? Com meu pai. Da Marinha ele não falava muito, não. Meu pai tinha uma personalidade forte, né? Ele sempre dizia que ele nunca iria se rastejar. Que às vezes nós pedíamos, papai, que o senhor não vai lá na Marinha, não consegue falar lá, ver se consegue uma anistia para o senhor lá, para o senhor essa Marinha. Ele dizia assim, não, eu não vou me rastejar. Ele achava que ele tinha feito uma coisa justa, como eu acho também, né? Depois da entrevista, os alunos comentam que o contato com Dona Zelândia representou estar mais perto de um episódio da história. Saber que aquela pessoa que estava na sua frente foi filha de um grande homem da história, deu realmente uma sensação de, sei lá, uma coisa estranha. Você sentir na pele a história é uma coisa muito boa. Eu acho que gostaria de ser lembrado justamente como ele está sendo lembrado agora, né? Como um brasileiro que procurou fazer valer os seus direitos junto aos seus companheiros, né? Que não foi beneficiado por isso, porque infelizmente as coisas às vezes, o vento às vezes vem pensando que vem o vento brando, né? E ele torna-se prejudicial porque é forte demais, né? No tempo da revolta, João Cândido era almirante, Avelino imediato e Gregório comandante.
João Cândido Almirante, ainda deve se lembrar. Pois é, Pedro, é tocante na hora que aquele menino fala, inclusive, né, sentir a história na pele. O que mais te marcou nesse vídeo, que fala da história da vida de alguém que marcou, de alguma forma, a nossa história também? Eu acho justamente o que mais me marcou foi o depoimento, né, desse aluno, né, sentir na pele a própria história, né, ou seja, eu acho que o significado, né, dessa entrevista, para ele e para os demais, né, companheiros de escola, é justamente essa perspectiva, né, de que a história está viva, né, de que a história, quer dizer, é atravessada também, né, pelos filhos, né, do almirante negro, né, e que essa história existiu, né, porque não é uma história, né, que muitas vezes se estuda, né, nos livros, como se decora, né, sei lá, as pirâmides, né, Quéops, Kéfren e Miquelin, né, e depois a gente não sabe muito bem, ou então decora aqueles reis, aqueles faraós, coisas assim, como se isso fosse uma história qualquer, né, do Oriente. Mas eu acho que quando se tem essa possibilidade, né, de uma relação direta, né, com pessoas que presenciaram, que viveram, que são filhas, né, desses personagens, desses heróis, isso dá uma outra dimensão a nível do conhecimento. Ele disse, eu estou sentindo uma coisa estranha. Né? E essa coisa estranha é justamente a perspectiva de que a coisa estranha que ele sente é de que isso foi real, de que isso efetivamente aconteceu. Né? Então, me parece que isso é da maior importância. E outro dado também significativo é a questão da Baixada, né? Que a Baixada aparece no noticiário sempre como uma periferia, né? Como os presuntos que são deixados na estrada, um lugar de violência, o lugar, né, da né? violência, né? A perspectiva, né, de que na Baixada, né, existam, né, heróis, de que existam filhas de heróis, né, de que tem toda, né, uma perspectiva de possibilidade de resgate, né, dessa autoestima, e tão próximo deles, né, me pareceu também um movimento fundamental, né? Porque né, esse herói é um herói também negado pela história oficial, que não obteve anistia, né, que até hoje, né, a filha, enfim, não é uma pessoa que deveria ter condições melhores de existência, né, se a Marinha reconhecesse nele, né, esse valor, essa possibilidade, enfim, dessa mudança, inclusive, né, de uma perspectiva histórica oficial, né, que sempre ficou muito nebulosa, né, para a elite, né, porque na realidade foi uma revolta contra essa elite da Marinha. Então me parece que é importante, né, que esse depoimento também surja, até para que esse movimento que não cessou, né, a Zelândia está viva aí, né, possa inclusive continuar com uma outra perspectiva. Né. Pois é, Edinalva, pensando assim, como é que o professor deve lidar com essa questão assim, de como pensar num tema para se elaborar uma entrevista num mundo tão cheio de questionamentos, tão cheio de personalidades, ou pessoas que sejam importantes, ou aquelas que estejam ali do lado, mas também que tenham muita coisa a dizer. Como é que o professor pode estar elaborando isso? Tem alguns temas que surgem no próprio espaço da sala de aula, em situações de discussões informais, nas rodas de leituras. E aproveitando esses momentos, o professor pode estar desenvolvendo, sim, uma discussão onde esse trabalho com a história, com a entrevista, contribua para fazer com que o aluno tenha a sua interpretação da história, da realidade que o cerca. E há uma tendência a buscar sempre pessoas prestigiosas para poder fazer entrevista, quando ao lado tem sempre alguém que também participa dessa história. O aluno se sentir parte da história é importante. Eu acho que isso se faz quando você começa a trabalhar com pessoas da comunidade, com pessoas que fazem parte da vida dele. Então ele aprende a sempre tem uma história para contar. Isso, né? Que tem sempre uma história para contar e que torna a história mais viva. Não é uma história que está só nos livros didáticos, que está restrita à questão de fatos ou fotos. É uma história que interfere, que traz consequências para a vida de pessoas como ele, como é o caso da Zelândia. Ok, nós vamos voltar ao estado de Pernambuco e conversar mais um pouco com a professora Inália Souza. Oi, professora, pode falar. Bom, eu gostaria de começar pelo que foi dito anteriormente, da importância de entrevistarmos pessoas também comuns. Eu me lembro, por exemplo, nós fizemos uma excursão com os alunos do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Pernambuco, nós fomos a Caruaru.
E lá os alunos entrevistaram as pessoas da Feira de Caruaru, que é famosa porque está em música e lá tem tudo. E os alunos ficaram encantados com aquilo ali, eles entraram em contato com a cultura ali viva, certo? E na volta, no retorno, isso que eu acho que é importante as pessoas que querem trabalhar com entrevista, porque nós temos o antes, o durante e o depois. No depois nós fizemos um trabalho muito bonito com literatura de cordel. As gravações foram transcritas e eu tive a oportunidade de trabalhar a fala e a escrita, que nós que trabalhamos com língua portuguesa sabemos que é muito difícil partir da fala que o aluno traz para a gente para a escrita. E isso foi possível a partir da experiência com a excursão. Quer dizer, todos nos divertimos e aprendemos muita coisa também no depois da excursão. Obrigada, professora, mais uma vez. Pois é, Eduardo, essa questão que ela fala também me faz lembrar de uma pergunta de como é que se decide em comum acordo quem é que vai ser entrevistado. Ou seja, que não necessariamente uma pessoa importante, o autor de um livro, um ator de uma novela, um espetáculo teatral, enfim, uma pessoa comum, uma pessoa, o dono da padaria da esquina que vai mostrar de repente como faz o pão. Enfim, como é que a turma pode, junto com o professor, estar decidindo em comum acordo quem é que vai ser o entrevistado? Isso, dentro do projeto que você está desenvolvendo, pode ser feito de uma forma bastante interessante, né? É importante que a gente pense também, como já foi dito, que sejam entrevistadas pessoas que não são pessoas importantes, né? Ou pessoas que têm um reconhecimento já social, mas pessoas comuns, pessoas que vivem um cotidiano, que estão ali fazendo a história no dia a dia, eu diria, né? E aí eu até trouxe, queria até ver se dava para a gente mostrar, né? Nós fizemos um projeto lá em Maceió, chamado Bairros de Maceió, onde esse é um produto final, né, para fazer um pouquinho relação com o que a professora Iná havia dito, né? Tem um antes, um durante e um depois, né? E aqui você tem o projeto foi todo construído em cima das coisas importantes da cidade de Maceió, não só as praias, que todo mundo conhece, né, mas também do coreto da cidade, que foi restaurado há pouco tempo, e que era um lugar social bastante importante, onde as pessoas se reuniam aos domingos para ouvir música, para conversar, para paquerar, né, ou até mesmo, né, uma conversa, uma entrevista registrada aqui, que eu acho que vale a pena mostrar também, né, com o pescador, né? Aqui os alunos foram fotografaram aqui um pescador cortando peixe, aí foram conversar com ele, entrevistar, né, que horas ele saía para pescar, como ele fazia, quais os peixes que ele trazia, como vendia, como preparava o peixe para vender, né, a que horas as pessoas iam comprar esse peixe, enfim. E ele contando a história de como ele fazia, de como era o trabalho dele, os alunos voltaram para a escola, pegaram essa entrevista com registro de foto, com as fotos, e transcreveram a entrevista, né? E esse momento da transcrição da entrevista, ela também é importante até para fazer uma relação que a professora Iná disse sobre essa passagem da fala para a escrita. Porque quando a gente vê uma entrevista numa revista, né, Veja lá as páginas amarelas, ou Isto É, ou Na Época, a gente vê a entrevista pronta. Né, quero dizer, ver lá um formato arrumadinho. E uma entrevista, quando ela é gravada, ela é bastante rica de outros elementos que se corta, se muda, enxuga, né, até que transformar. Isso, né, dá dicas para o leitor de que falou rindo, né, falou meio chateado. Né? Então, isso é importante de mostrar para os alunos, essa passagem, né, do texto oral, da entrevista feita, para o texto escrito. Né? E a importância que isso tem para um leitor. Né? Ok, bem, nós vamos agora com a Mônica aqui, que parece que tem uma pergunta para a gente. Tem sim, dos telecursistas do Teleposto Sesc Moarama, no Paraná. Após uma visita, os professores costumam pedir aos seus alunos um relatório como forma de avaliar o aproveitamento de cada um. Qual seria uma outra forma de cobrança mais viável, uma vez que os relatórios podem ser copiados uns dos outros? Obrigada, Mônica. Obrigada a vocês pela participação. Pedro? Essa questão, eu acho que ela depende muito também de como é que o processo de avaliação é feito, né? Ou seja, o que está se avaliando, né? Porque isso tá ligado também ao objetivo da própria pesquisa, né?
Me parece que nós temos que ter sempre uma perspectiva de criatividade, né, nessa relação, né, de um processo de aprendizagem. E a avaliação, tal como ela é, enfim, usualmente utilizada, né, com lápis vermelho e coisas, sanções do gênero, né, ela é sempre negativa, né? Você falar em prova, falar, né, em teste, falar, né, tentar fazer, né, uma pesquisa meio policialesca para saber se João copiou de Maria, etc, etc. Isso me parece muito negativo, né? Então, o que pode ser, quer dizer, o que pode ser criativo na avaliação, né? E aí, nessa perspectiva, eu diria, né, de que, por exemplo, num processo determinado, por exemplo, né, eu tenho um curso de metodologia da leitura em que as pessoas leem textos. Então eu peço para os alunos que eles façam um relatório, digamos, de cada atividade que é realizada, né, das observações em sala de aula. Isso no final eles entregam todo esse trabalho, né? E esse trabalho é interessante porque ele recupera todo o curso, né? E possibilita que ele não faça esses testes, né, que são sempre traumáticos, né? E na realidade eu acho que eu não estou muito preocupado, né? As minhas notas são sempre muito generosas, porque eu acho que é inútil, né, essa coisa de você tentar punir o aluno, né, em relação a notas baixas, né? Então eu certamente faço uma hierarquização, porque tem melhores, né, alunos do que outros e tal, mas de uma forma bastante branda, assim, essa diferenciação. Mas eu procuro sempre estimular a criação. Aí eu acho que a entrevista... O professor queria ser sua aluna, viu? Nós vamos agora à participação da Alexandra, do Rio de Janeiro. Pode fazer essa pergunta, Alexandra. Boa noite. Sou cursista do Teleposto de Maricá. O texto Fazendo Entrevista alerta-nos para o fato de que o entrevistado não precisa ser gente importante, pessoas de prestígio. E entre os itens de organização, destaca-se a necessidade de definir a melhor maneira de conduzir a entrevista. Como seria a melhor maneira de conduzir a entrevista com um popular, uma pessoa simples, um cidadão? Obrigada. Alexandra, muito obrigada pela sua participação. Pois é, o Eduardo até falou um pouquinho sobre essa questão anteriormente, falando sobre a história de Maceió, do pescador, enfim. E eu queria, de repente, que a Ginalva agora desse mais algum exemplo de como fazer uma entrevista com uma pessoa mais popular, para a Alexandra compreender um pouco melhor essa questão. O Eduardo já citou a importância de nós conhecermos um pouco da pessoa que nós vamos entrevistar. Quando a gente fala conhecer um pouco da sua vida, da sua vivência, da sua forma de se relacionar com o outro, isso é fundamental para nós pensarmos nas perguntas que nós vamos fazer. Então não basta simplesmente decidir entrevistar uma pessoa, elaborar perguntas que não tenham a ver com a pessoa que nós vamos entrevistar e sair em campos. Eu acho que é importante conhecer, definir o que nós queremos obter através dessa entrevista, ter definido o objetivo dessa entrevista antes de definir mesmo, né, quem vai ser entrevistado, e ver de que forma que ela vai contribuir para o estudo que a classe, que os alunos se propõem a fazer. Ok, mais uma participação do Tocantins, e quem fala com a gente agora é Cláudia. Pode fazer sua pergunta. Sou Cláudia, orientadora de aprendizagem do Colégio Estadual Alair Sena Conceição, de Figueirópolis, e os telecursistas gostariam de saber que procedimentos devem ser seguidos pelo professor junto aos alunos após a realização da entrevista. Boa noite. Muito obrigada. Eduardo? Foi muito boa a pergunta, porque eu estava até querendo voltar um pouquinho a essa coisa da avaliação que foi colocada anteriormente, né? Você fazer um passeio e chegar na sala, chegar na escola e falar, bom, agora vou pedir para os alunos escreverem sobre o passeio para avaliar, né? Eu fico pensando, bom, avaliar o quê? Né? Avaliar, assim, entender o passeio, avaliar... Eu acho que seria mais interessante pensar, em primeiro lugar, assim, bom, a função social do texto que eles vão fazer após o passeio.
né, ou após a entrevista. Eu quero dizer o que com função social? Eu quero dizer assim, está preservado o fato de que o aluno está escrevendo para alguém, para algum leitor, que não seja especificamente o professor, que vai lá corrigir de caneta vermelha ou não, um texto que vai ser publicado, né, um texto que outros leitores vão ler e tomar conhecimento sobre aquilo. Eu acho que é fundamental, né, o que fazer depois de uma entrevista, né, em relação a esse objetivo maior, que é preservar a função social do texto que você está escrevendo. Né? Vai ter um leitor suposto. Então, se eu reduzo isso à correção do professor, eu, de uma certa forma, né, crio alguns problemas em relação ao próprio processo de escritura, de escrever um texto. Ok, bem, depois do intervalo, os nossos convidados destacam os principais aspectos do programa de hoje. Salto para o Futuro volta já. Salto para o Futuro está de volta. A entrevista como recurso para a realização de trabalhos de campo e pesquisas. Este é o assunto do programa de hoje. E a partir de agora, os nossos convidados fazem um pequeno resumo do debate. Eu queria começar com a Dinalva. Ok. Bem, eu só queria retomar um aspecto que eu acho muito importante, que é o uso social da entrevista em sala de aula. A leitura de entrevista para os alunos, a elaboração de entrevista, eu acho que é um instrumento que contribui muito para esse trabalho final. A entrevista possui uma trama conversacional que eu acredito que o aluno só se apodera dela quando ele tem contato com esse tipo de texto. Então, criar essas situações em sala de aula é fundamental para a gente garantir essa elaboração que os professores tanto questionam de como fazer melhor no trabalho com o entrevistado. Uma outra questão é trabalhar um pouco mais também essa coisa do saber ouvir. Às vezes a gente se preocupa em organizar uma entrevista onde o aluno sai em campo para poder pesquisar sobre um assunto e aprender através da fala do outro. E às vezes no espaço de sala de aula a gente não ouve os alunos. Ou então não cria oportunidades onde o que a gente fale tenha significado para ele. Então, eu acho que esse trabalho em salas de aula, onde o aluno tem espaço para falar, para ouvir e saber que através desse ouvir o outro, que pode ser o professor, pode ser o colega, pode ser uma pessoa da comunidade que vem à escola, trazer alguma informação ou contribuir com o trabalho que está sendo feito, é fundamental que se tenha. Ok, Pedro? Eu acho importante nessa questão, né, da entrevista, principalmente quando se falou, né, de entrevistar pessoas que não têm assim, uma certa notoriedade, visibilidade, importância social, é que muitas vezes a entrevista pode ser o foco, não a pessoa, né, mas um fato, um acontecimento, né, uma produção. Né? Aí, por exemplo, a informação, por exemplo, a questão da notícia, o jornaleiro, né, que entrega esse jornal todos os dias, né, como é a vida dele, em que horas ele se levanta, qual é a importância, né, do jornal chegar àquela hora e não em outra hora, quer dizer, esse é um elo importante, né, na comunicação. Então, quando esse foco é mudado, isso possibilita também, né, que essa relação se transforme, né, como, por exemplo, quando o Vinícius faz um poema como Operário em Construção, quer dizer, ele cria, né, toda a perspectiva de que daquele operário sem importância se transforma, né, na pessoa mais importante, né, no processo de construção. Então, acho que isso é fundamental, quer dizer, como é que a gente muda o foco, né? E a questão do poder está envolvida nisso, evidentemente, porque a importância social está ligada a esse contexto de poder, né? Então, o professor tem que estar atento também para isso, né? Quer dizer, como é que ele, né, recria essas relações e possibilita, inclusive, que a riqueza venha do outro, né? Porque o conhecimento, muitas vezes, vem, né, de pessoas absolutamente anônimas, né, que dizem uma frase, que dizem coisas que nos mudam, né, o comportamento, a maneira de ser, né? E é um pouco numa linha dos campos que eu escutei dos camponeses lá do Ceará, quando eu fiz um trabalho de campo, né? E eles me diziam que o Espírito Santo ilumina qualquer um, né? Então, essa democracia, digamos, do conhecimento estava posta, né, em circulação, né? Ok, Eduardo? Bom, tem várias coisas que foram ditas que são de extrema importância. Eu queria destacar algumas, né, nesse programa que tem o nome de Fazendo Entrevistas.
da importância da preparação, né? Mas principalmente porque ela permite, o fato de você fazer entrevistas, permite a saída da escola, no sentido de você estender, abrir as portas da escola para a comunidade, para uma interação com algo um pouco mais amplo do que o espaço da sala de aula. Né? Então, desde o aluno que na sala de aula tem um certo comportamento, um comportamento mais agitado, né? Até o aluno mais tímido, como foi dito aí, que numa entrevista se solta mais, ou interage de uma forma um pouco diferente daquela interação que ele faz na sala de aula. Então, o resgate, a valorização que a escola pode fazer desse espaço fora da escola, que o professor é o mediador, é importante, né? É um ator extremamente importante nessa relação entre a escola, a sala de aula e fora da sala de aula, eu acho que é um aspecto bastante positivo, tanto para a entrevista, como obviamente, né, em relação aos passeios, né, em relação às excursões, desde que elas sejam preparadas, né? Que você não vá fazer um passeio, uma entrevista sem saber mais ou menos o que está sendo pensado ou quais os objetivos. Um outro ponto que eu queria também destacar é o fato de você poder desmistificar um pouquinho o livro, o autor do livro, quando a gente tem um livro em mãos, a gente pensa que aquilo lá é algo que não teve muito trabalho, né? Ou até mesmo um jornal, né? Por exemplo, como é que é feito um jornal? Então você ir numa redação, conversar com um jornalista, ver como ele é rodado, eu acho que essas questões são bastante importantes para esse tipo de trabalho. Existe uma infinidade de possibilidades, não é mesmo? Bem, Salto para o Futuro de hoje fica por aqui. Eu quero agradecer as participações da Dinalva Serrati, professora da Rede Estadual do Rio de Janeiro, e também do CAC, o Centro de Atividades Comunitárias de São João de Meriti, e do Pedro Garcia, professor e pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e Eduardo Calil, professor da Universidade Federal de Alagoas. Agradeço ainda aos professores que participaram direto dos estados do Pará e de Pernambuco. Amanhã, às 11 da manhã e às 3 da tarde, você pode assistir a reapresentação deste programa aqui na TV Escola. E no nosso próximo encontro, vamos discutir como os arredores da escola podem ser explorados em atividades como passeios, visitas e excursões. Você não pode perder. Eu espero por você aqui na TV Escola, o canal da Educação.